O deputado Harold de Oliveira. Senhor presidente, ilustres integrantes desta mesa, colegas parlamentares, senhores, senhoras, que prestigiam esta sessão solene. No dia 17 de maio deste ano, a Presidente da República sancionou a Lei 12.647, instituindo o Dia da Valorização da Família, a ser comemorado anualmente no dia 21 de outubro em todo o território nacional. A família tradicional, como célula básica da sociedade, constitui-se numa cidadela de resistência à degradação dos nossos valores socioculturais, sociopolíticos e socioeconômicos. Eis porque o cuidado com a valorização e o fortalecimento da família é fundamental. A família tradicional, conforme definida na Constituição Federal, fundamenta-se nos princípios e valores cristãos que, desde o descobrimento do Brasil, impregnam a formação histórica cultural do povo brasileiro. Não podemos esquecer as origens cristãs da nossa nacionalidade, iniciada com uma missa no primeiro dia dos descobridores em terra firme e consolidada pelas entradas, pelas bandeiras, pelas tropas portuguesas, sempre acompanhada dos padres jesuítas em missão de catequizar. Esse conteúdo histórico da família tradicional brasileira, que, ao formato biológico, adicionou os princípios, convicções e valores cristãos. Os dados divulgados do censo de 2010 revelam novas características das famílias brasileiras. Cresceram as uniões informais, os casamentos interraciais e as separações e os divórcios. Pouco mais de um terço dos brasileiros que vivem algum tipo de união conjugal não formalizou o casamento no civil nem no religioso. A chamada união consensual foi a única que teve crescimento na década, passando de 28% para 36%. A proporção das pessoas casadas no civil e no religioso no mesmo período caiu de 49% para 42%. A proporção de divorciados quase dobrou em 10 anos, passando de 1,7% da população para 3,1% da população. Os casados caíram de 37% para 34%. Mas o arranjo familiar mais comum continua a ser o de casais com filhos, 55%. Porém, em 2000, eram 63%. Esses são alguns dados que nos dão conta de que está havendo uma transformação na estrutura familiar. Os grandes problemas enfrentados pela família, entre outros, são as famílias divididas, quer por relações matrimoniais desfeitas, quer por separações impostas por questões laboriais ou outras, as enormes implicações da realidade da toxicodependência, fator de desmembramento, desgaste humano e social e ruptura das relações familiares. Eu entendo que é o tempo que está esgotado, presidente. Vossa Excelência tem todo o tempo que for necessário, Vossa Excelência é autor da sessão solene. Eu ouvi uma campainha, fico sempre na época do atento. Obrigado. Outra questão é a tarefa educativa dos filhos, compartimentada entre a escola e os pais, muitas vezes sem pontos de diálogo e convergência, e muito influenciada por fatores quase sempre alheios a fins educativos, como são os veiculados pela mídia de um modo geral, televisão e rádio e outros meios de comunicação, e que podem ser fortemente deformadores não só das camadas mais jovens,
como de todo o tecido familiar e social. A educação sexual dos adolescentes e dos jovens, cuja responsabilidade tem sido negligenciada pelos pais, o abandono e a desvalorização social, principalmente nas pessoas dos mais idosos e dos portadores de doenças crônicas. Enfim, é uma série de problemas que afetam e que atacam, que agridem a família. E, recentemente, temos ainda um novo fator intencional de desmontagem da família, porque a família, como eu disse, é um polo de resistência, é uma cidadela de resistência às transformações socioculturais. E transformações socioculturais são importantes para os conteúdos ideológicos de doutrinas e filosofias estranhas à democracia e ao Estado de Direito, e que buscam, como vemos agora na nova proposta do Código Penal, justamente desmantelar a família. Então eu faço esses alertas, agradeço esta oportunidade e digo que esse dia, 21 de outubro, será um dia que marcará anualmente aquele dia da reflexão sobre o que está acontecendo com a família brasileira, quais são as medidas que nós precisamos tomar, nós que temos essa formação cristã, que vem desde o nosso descobrimento, para que nós fortaleçamos a família. Eu fico muito agradecido. Obrigado, presidente, senhores integrantes da mesa, meus caros colegas, senhores e senhoras. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Nós que agradecemos ao pronunciamento do deputado Haroldo de Oliveira.